geralmente quem tem intestino irritável tem muito sintoma, e quem tem muito sintoma vive numa dieta de segurança. Imagina você sair de casa já procurando se no lugar tem um banheiro. Quais alimentos podem ajudar a aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritável? E quais devem ser evitados? Boa pergunta. Que essa. maravilha! A gente não falou sobre o intestino irritável. Não, passamos, Passamos, né? Você falamos começou rapidamente de intestino irritável. Mas essa pergunta foi muito boa. Muito bom. Nós temos algumas estratégias para intestino irritável. Primeiro, a gente tem que dizer que o tratamento, ele não é só nutricional. A gente precisa de um tratamento multiprofissional, que pode envolver até alguns medicamentos, e a gente precisa muito tratar esse cérebro. Então, terapias, atividades de relaxamento, equilíbrio emocional. Eu diria que mais que multidimensional, transdimensional, porque todo mundo tem que se falar, né? E você sabe que a gente tem alguns artigos que fizeram pesquisa com os pacientes de intestino irritável, e mais de 50% deles acham que estão sendo subtratados ou que os tratamentos convencionais não estão surtindo efeito. Porque a gente não está olhando para o transdimensional que você falou. Eu preciso olhar para outros outra coisa fatores. Que é muito difícil, não sei se você vê isso, eu sempre fui, eu hoje não clinico mais, parei com 37 anos de clínica. E aí, eu sempre ligava. A pessoa falava assim, você quer ir para o nutricionista? Você me dá o telefone? Eu ligava para a pessoa. E muitos colegas ligavam de volta. Tinha outros que não ligavam. Aí eu falei, poxa, eu liguei pro seu nutri, liguei pro seu endócrino, não sei o que lá. Aí ele disse que a sua especialidade é outra, ele não tem o que falar. Aí eu falei, ok. Bobagem, né? Ninguém faz nada sozinho. Assim, se eu tô num especialista e eu quero que ele fale com algum outro especialista meu e ele não fala, eu vou rever o meu especialista. É isso. Porque a gente tem que estar aberto. A gente tem que trabalhar junto para o paciente chegar mais longe. Porque esse negócio de multidisciplinar, você pode ter várias. Sim. Mas e a trans? E a conexão entre eles? Você tem que ser assim, Perfeito. Não é? Exatamente. Solto no vento. Então, a primeira coisa para dizer é que alimento sozinho não funciona, se a gente não olhar para os outros pontos. Mas a gente tem estratégias. Uma das estratégias que a gente mais estuda para intestino irritável é uma dieta chamada dieta Low FODMAPs. Low FODMAPs. FODMAPs, na verdade, é uma sigla para fermentável, oligosacarídeos, monossacarídeos. Então, oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos, fermentáveis e polióis. Não, mas resume assim. São carboidratos que... Vamos resumir gente, isso. Resumir de forma bem simples, brincadeira. Mas são carboidratos mais fermentativos. Então, leite, a lactose, cebola, alho, algumas castanhas. Tem que ser evitados. Aí a gente tem nessa dieta, esse protocolo, na verdade, chamado Low FODMAPs. Ele tem momento para começar e momento para finalizar. Esse protocolo foi criado por uma universidade australiana e nós temos 3 fases. A fase de retirada. Nós retiramos todos os alimentos que estão dentro dessa sigla dos carboidratos mais fermentativos. O paciente, ele passa algumas semanas, 6, 8, 10 semanas, retirada de todos eles. E nós vamos introduzindo gradualmente para saber qual o alimento o paciente tolera, qual ele tem sintoma quando ele consome. Claro que nesse momento de reintrodução, o paciente tem que estar equilibrado emocionalmente, com acompanhamento tudo ótimo. Até para te dar um retorno. Até para dar um retorno correto. E após esse período de reintrodução, a gente vai para a etapa de personalização. Baseado no que o paciente consome, vamos personalizar essa dieta. Então, hoje, o que a gente mais estuda para intestino irritável é essa estratégia de Low FODMAP. Mas, na prática, isso é a teoria. Na prática, é muito difícil você tirar tudo de carboidratos mais fermentativos. Isso, olha que bonitinho. Que eficiência, gente. O Bru, por isso que nos episódios eu falo, meu amigo Bru, fica todo mundo, quem é o amigo Bru? O Bru, além de tudo, é CDF. Nossa senhora. Entendeu? CDF não, é nerd. Prefiro, eu prefiro. Não, CDF já é de outra época, entendeu? E para o paciente, às vezes, é um pouco complicado tirar todos os alimentos que têm essa quantidade maior de carboidratos. E mais fermentados. E acaba também restringindo o contato social, porque o paciente não quer sair de casa, porque a alimentação dele é mais restrita. Então, a gente tem... é isso aqui? Olha...
Feijão. Ah, feijão, tá. Feijão, tá. Podia ser um ponto melhor, né? Tá. A gente tira feijão, tira grão de bico, tira alimentos saudáveis, mas que tem Sim. carboidratos mais fermentativos. Fermentados. Né? Então, existem adaptações dessa dieta, como a Soft Low Food Map. É uma outra estratégia, que é a gente tirar realmente os alimentos que são chamados alimentos gatilhos desse paciente e olhar para a saúde intestinal, que é individual, e olhar para a saúde intestinal. Por quê? Às vezes você faz tudo isso, reintroduziu, o paciente não melhorou nada. O que é que você não tratou? O terreno. E o terreno é a sua microbiota intestinal, é o seu intestino. Uhum. Então, o paciente, ele restringe muito a alimentação. Geralmente, quem tem intestino irritável tem muito sintoma. E quem tem muito sintoma vive numa dieta de segurança. Exatamente. Ele só come aquilo com medo. Imagina você sair de casa já procurando se no lugar tem um banheiro. Exatamente. É bem desconfortável. Quem tem intestino irritável. Agora, eu tratei muitos, e claro, com outras especialidades, mas doses bem baixinhas de antidepressivos, serotoninérgicos melhoravam. Muito. Mas a ponto da pessoa falar assim, eu viajei, eu não viajava há 10 anos. Eu viajei, porque eu tinha medo de ir numa viagem, e a comida não era a que eu podia, mas assim, de limitar muito. E realmente era uma coisa impressionante. O tratamento medicamentoso, quando aliado com o estilo de vida, porque aí ele também toma coragem para testar qual é o gatilho real, entendeu? Porque fica... Então, para o nosso amigo que perguntou, se você vai para as diretrizes, a gente vê muito dessa dieta, teoria, prática. Funciona, é bem restrita, tem o horário de começar e o horário de acabar, porque ela restringe muitos alimentos, então você está entregando uma quantidade menor de nutrientes para o seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode pensar em estratégias de tirar os alimentos gatilhos e organizar esse terreno. Quando eu melhoro barreira intestinal, quando eu nutro essa microbiota, fibras, então, dependendo da tolerância do paciente, polifenóis. Polifenóis hoje são considerados pré-bióticos, que é o substrato do micro-organismo bom. E eu acho os polifenóis em frutas vermelhas. Cada lugar do Brasil tem um polifenol para chamar de seu, né? Eu brinco que cada lugar que a gente vai... Me dá um exemplo de... Lá em Natal, a gente fala muito de frutas com capacidade antioxidante boa, do tamarindo, do caju, do cajá. Exatamente. A gente vai para a região norte... Tem muita coisa que a gente pode fazer. Cada região tem o seu polifenol para chamar de seu. Polifenol para chamar de seu. É muito bom morar no Brasil, né? É uma diversidade maravilhosa.